Bom dia. Já era tarde da noite. Silêncio. Aquela menina que estava ali naquele local, ela, nos seus 14, 15 anos, ela não conseguia dormir. Talvez por causa das dores recentes do parto. Mas ela estava ali em silêncio, naquele lugar. E no silêncio ela começou a prestar atenção e ela ouvia o barulho de alguns animais. Uma pequena lamparina pendurada permitia a ela que ela enxergasse que alguns estavam dormindo, outros estavam acordados, olhando ela. No seu colo tinha um bebê. E aqueles dias anteriores, aquelas semanas, 2 semanas, tinha sido muito agitado, porque após o nascimento do filho, eles receberam algumas visitas totalmente inesperadas, de pessoas totalmente inusitadas. E essas pessoas que chegavam e visitavam falavam coisas sobre o filho dela que ela não conseguia compreender exatamente, mas eram coisas grandiosas, coisas divinas até. E tudo aquilo para ela era muita novidade. Na cabeça dela, nunca, nessa época, ela estaria ali, naquele lugar, rodeada de animais, segurando um bebê que ela tinha acabado de dar à luz. E aí foi quando ela começou a pensar um pouco, no dia que tudo mudou. No dia que ela soube que ficaria grávida. Quando o anjo visitou e falou para ela o que iria acontecer. O que ela não sabia naquele dia, e hoje ali, naquele estábulo, imersa nos seus pensamentos, era que ela não sabia o quanto aquele chamado de Deus, a submissão, seria custoso para ela. Sabe, ela morava numa cidade pequena, naquele tipo de cidade que todo mundo conhece, todo mundo. E ela provavelmente era conhecida como uma jovem alegre, feliz. Já era de conhecimento de todos que ela estava comprometida em casamento para um homem. E aí, de repente, naquela cidade, que como toda cidade tem os seus fofoqueiros, as suas fofoqueiras e os julgadores de plantão, começou a correr a notícia de que a jovem Maria estava grávida de alguém desconhecido. E aí foi quando ela começou a experimentar, passando pelas ruas, as pessoas chamando ela de coisas que ela não podia nem sequer pensar de novo. E o coração dela ficou mais pesado ainda, quando ela olhou para o canto e viu ali, cansado, José, seu marido. Sabe, ela pensou, eu que aceitei esse chamado, eu que aceitei essa missão. Ele não tem nada a ver com isso. Mas ela começou a lembrar de quando eles caminhavam juntos pela rua. E não só ela era xingada, não só ela recebia olhares de julgamento pesado, mas também ele era chamado de homem fraco, de um homem que não teve pulso, que não tinha brio, um homem que não tinha orgulho. Lá vai José, o fraco, lá vai José. E aquilo fez ela sofrer demais ali. Mas aí ela olhou o bebê.
E ela lembrou de quem se tratava. E ela lembrou do chamado que ela tinha recebido naquele dia, quando ela menos esperava. E ela lembrou de como que quem fez o chamado começou a proporcionar para ela, desde o primeiro momento, desde o momento da notícia, tudo que era suficiente para que ela cumprisse aquele plano na vida dela. Sabe, eu criei essa história, eu imaginei essa história aqui para explicar um pouco do contexto da mulher da qual a gente vai falar hoje, que com certeza você conhece. Provavelmente a mulher mais famosa, mais falada da Bíblia, Maria, mãe de Jesus. E Maria, apesar de ser muito conhecida e muito falada, ela tem diversas coisas que, quando a gente pensa em Maria, a gente pensa abençoada, agraciada. Ela levou no ventre dela nada mais, nada menos do que o próprio Criador de todas as coisas. Mas existe uma marca de Maria que é fantástica e que serve para mim hoje, para você aqui, que é a marca da submissão verdadeira. E eu sei que essa palavra hoje, submissão, ela está um pouco carregada de um sentido muito ruim, por diversos fatores. Alguns justificáveis, outros não. Mas a verdade é que hoje, se você é uma pessoa submissa, você é tido como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não faz questão de viver a sua própria vida, como uma pessoa que não tem sua própria opinião, como uma pessoa que vive debaixo do jugo de alguém cruel, de alguém mau, ou de alguém que exerce uma autoridade ruim, tóxica sobre você. Isso é o que a gente tem como submissão hoje. Mas a Bíblia vem trazer para a gente, na história de Maria, a gente vai ver isso de forma muito clara, uma submissão que é a submissão verdadeira a Deus. E se hoje ou lá fora as pessoas dizem que submissão a Deus é uma coisa de maluco, é uma coisa de quem perdeu o sentido da vida aqui e precisa encontrar outro sentido, eu quero te mostrar que a submissão verdadeira a Deus, ela faz todo sentido para nós. E na verdade ela faz todo sentido para qualquer ser humano. E aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. A gente vai ler dos versículos 26 até o versículo 38. E aí eu vou pedir para você se levantar em reverência à palavra do Senhor. Lucas 1 diz o seguinte, a partir do 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se, disse: Alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino não terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Pode sentar. Senhor, te pedimos agora nosso clamor. É que teu Espírito venha capacitar tanto quem fala quanto quem ouve. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e faz-nos capazes pelo teu Espírito de sair daqui edificados por esta palavra.
e toma, recebe toda a glória, Senhor, aqui, para a honra e glória de Jesus. Amém. Como eu falei, queridos, a submissão, hoje ela está muito negativa no seu significado. Mas quando a gente vai para a Bíblia e a gente vai para entender um pouco esse caráter dessa mulher que a gente está vendo aqui, como a gente tem visto de outras, fidelidade, dependência, hoje a gente está vendo a submissão a Deus. E Maria aqui, ela vai trazer para a gente, eu quero falar sobre 3 pontos da submissão dela, que mostram que ela exerceu uma submissão genuína, real, verdadeira a Deus. E o primeiro ponto, aqui não está passando não, Otávio, não sei o que é. Enfim, o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês aqui, é que Maria conhecia o Senhor. Maria conhecia o Senhor. E esse aqui, gente, é o alicerce, é a raiz da nossa submissão verdadeira a Deus. Por quê? Olha só, Maria não respondeu ao anjo como se ela estivesse falando de um Deus ao qual ela não conhecia. E a gente vai ver isso no Cântico de Maria, que eu vou ler para vocês, quando Maria louva a Deus, em Lucas, de 46 a 55, ela revela familiaridade com Deus, ela revela intimidade com Deus, ela revela que ela conhece Deus, ela sabe que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é misericordioso, que Ele tem fidelidade à aliança que Ele fez com o seu povo. E eu vou ler para vocês esse texto, que é conhecido como Cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria aqui prova que conhecia a história do seu povo, e mais que isso, conhecia o Deus do seu povo, o que leva a gente a crer que Maria aqui mostrava que ela conhecia o seu próprio Deus. Ela sabia que Deus é poderoso, que Ele é santo, misericordioso. Ele sabia que Deus é um Deus que é fiel, que cumpre tudo que promete. Ela sabia que Deus vê os pequenos, os humildes e os improváveis. Como essa garota de 14, 15 anos, da pequena cidade de Nazaré, a qual a gente vai ver na Bíblia que as pessoas dizem que não era possível sair nada bom de Nazaré. Mas Deus viu Maria lá, e ela sabia disso. E aqui uma verdade fundamental: ninguém se submete de verdade a um Deus que não conhece. Ninguém se submete à autoridade de alguém que não se conhece. Isso é fundamental. Ninguém confia profundamente em quem não conhece. Ninguém se rende de verdade, ninguém recebe comandos e palavra de autoridade de alguém cujo caráter é considerado duvidoso. Mas Maria sabia que o caráter de Deus era reto e imutável. Isso porque a submissão bíblica, queridos, não nasce do vazio. Ela nasce do conhecimento que gera relacionamento. A submissão bíblica não nasce de uma mera pressão religiosa, como muitas vezes a gente vê, mas ela nasce do conhecimento de Deus, de caminhar com Deus. E Maria conhecia esse Deus, e por isso ela confiava nele. Muitas vezes
Nós queremos a direção de Deus, mas não queremos a intimidade com Deus. Muitas vezes a gente quer resposta, mas não quer comunhão. Muitas vezes a gente quer as promessas, mas a gente não quer relacionamento, não quer compromisso. Às vezes a gente quer a segurança, mas não quer conhecer o caráter de Deus, que é quem nos chama. E não tem como a gente esperar que nós vamos ser submissos a Deus sem conhecê-lo. Até porque a história de Maria vai nos mostrar também uma coisa muito, muito importante, que é o seguinte: a gente não consegue visualizar imediatamente todos os desdobramentos que vão vir junto com o chamado de Deus para a nossa submissão a Ele. Submissão, queridos, não garante que tudo vai melhorar ou vai ficar fácil. Quem dera que a época mais difícil da vida de Maria fosse os meses em que ela tinha que andar por aquelas ruas debaixo de julgamento, debaixo de maus olhares, debaixo da ameaça de levar uma pedrada. Mal ela sabia que aquele chamado de Deus, a submissão que ela teve diante de Deus, iria trazer desdobramentos muito mais pesados para ela. Porque não só ela estava, naquele momento da minha narrativa aqui, sentada, parada, num estábulo, com o Rei dos Reis no braço, o Senhor do Universo no braço. E eu não sei se isso passou pela cabeça dela ou não, mas pela minha parte, imagina você com o Senhor do Universo nos braços, e você num estábulo. Ela não deveria estar ali, ela deveria estar num palácio. Ela deveria estar num trono. Ela deveria estar sendo servida pelos anjos, mas ela estava ali, num estábulo, em meio aos animais, botando o bebezinho numa manjedoura. Não obstante, a gente continua. E dali ela vai ter que ficar refugiada no Egito por 12 anos. Veja bem, Maria abriu mão da vida dela. Ela era provavelmente uma adolescente, uma jovem com muitos sonhos, e ela abriu mão. E dali ela foi direto para o Egito, passou 12 anos no Egito com José e com Jesus, provavelmente escondida, porque Herodes tinha mandado matar geral ali. E ela falou: cara, a gente vai ter que dar um jeito aqui de sumir daqui. E aí ela volta depois de 12 anos, só para ver o filho dela começar a cumprir o chamado para o qual ele foi criado, com 12 anos. Cadê Jesus? Está no templo. Eu costumo falar que uma das coisas boas, quer dizer, tem coisas gloriosas, mas humanamente falando, uma das coisas boas é que Jesus era o filho perfeito. Então, assim, Jesus não desobedecia, Jesus não brigava com a mãe, Jesus arrumava a cama, Jesus, tudo que você possa imaginar, você que é pai, mãe, avó, tia, que as crianças fazem de errado, que você vê, meu Deus, e Jesus não fazia. Olha só que coisa. Eu falei assim, dá para ter um sofrimento aí, mas brincadeiras à parte, tudo isso caminhou para o momento mais doloroso da vida dela. Quando ela volta lá atrás e lembra do bebê, quando ela vê o filho dela sendo crucificado numa cruz, sendo antes disso torturado, humilhado, cuspido e morto numa cruz, assassinado, de uma das formas mais cruéis que a gente conhece até hoje. Imagina a dor dessa mãe. Agora imagina que ela sabia que isso tudo ia acontecer, porque provavelmente Jesus conversava com ela sobre isso. À medida que as dificuldades e os sofrimentos vieram, era essa confiança que Maria tinha no Deus que ela conhecia, que manteve ela firme até o fim. A submissão não exige que eu e você entendamos tudo de antemão. Ela exige que eu e você conheçamos o suficiente de Deus para confiar nele até o fim.
Isso tem uma aplicação muito direta para a gente. Porque você não vai ser verdadeiramente submisso se a sua vida com Deus for superficial. E aí passa por tudo. Então, se você vem 1, 2 vezes à igreja no domingo, é muito provável que seja muito difícil para você ter o seu momento devocional todo dia, ter o seu momento com Deus, de intimidade, de tempo. Porque isso aqui também é conhecer Deus, você entende? Eu conheço a Deus à medida que eu convivo com cada um de vocês, porque vocês revelam, através do meu comportamento, as minhas falhas que precisam ser mudadas e vice-versa. E juntos a gente vai se ajudando a encontrar o caráter de Cristo para moldar o nosso próprio caráter. E isso vai naturalmente nos levar a uma vida que vai buscar mais a leitura da palavra, a oração, uma vida que conhece a Cristo. Submissão não se sustenta, queridos, por impulso emocional. Submissão se sustenta por conhecimento concreto e relacional de Deus. Agora, quando alguém conhece a Deus de verdade e é submisso a Ele, isso naturalmente gera uma ação. E a submissão verdadeira, ela sempre aparece em forma de obediência. E aí vem o segundo ponto aqui de Maria. Maria obedeceu prontamente ao Senhor. No verso 38, que é um verso simples, curto, mas com uma profundidade e uma verdade intensa. Ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que resposta! Que resposta! Sabe, Maria não pestanejou. O anjo veio, deu o recado, entregou o plano de Deus para ela, o chamado de Deus para ela, e ela prontamente falou: eu estou aqui. Maria não respondeu com rebeldia, ela não tentou barganhar com Deus, ela não tentou controlar de alguma forma o plano que Deus estava colocando para ela ali. E nós muitas vezes caímos na nossa ilusão de que cremos e acatamos a autoridade e a soberania de Deus na minha vida e na sua vida, mas a gente prefere fazer a nossa vontade. Isso não é possível. A verdadeira submissão, ela é seguida de obediência. Porque a submissão sem obediência é uma submissão de aparência. Maria até faz uma pergunta ali: mas como que isso vai ser possível? Eu sou virgem, não tem como é que eu vou engravidar? E aí o anjo fala para ela, explica. E veja bem, ela pergunta, mas ela não enfrenta. Ela pergunta, mas ela não resiste. Ela pergunta, mas ela se rende. Isso é muito importante, porque submissão não significa ausência de perguntas, ausência de dúvidas. Submissão significa ausência de rebeldia e reconhecimento da autoridade. Se alguém diz Deus é Senhor, mas na prática escolhe sempre a própria vontade, isso não é submissão. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é submissão. Aí aqui, a história de Maria, ela traz um confronto para mim e para você. Porque Maria não só admirou e entendeu a autoridade de Deus, mas Maria se colocou debaixo dela também. Isso mexe comigo e com você, porque nós normalmente não gostamos de nos botar debaixo da autoridade de ninguém. Nós gostamos de um Deus que consola, que abençoa, um Deus que cura. Nós gostamos de um Deus que abre as portas para a gente, mas normalmente a gente não gosta de um Deus que governa. A gente não gosta de um Deus que diz não. A gente não gosta de um Deus que fica em silêncio.
Quem aqui precisa, quem é pai, mãe, principalmente, quando você fala, filho, faz isso. Ah, por quê? Porque eu sou seu pai, eu estou mandando. E aí a criança acha um absurdo. E a gente achou um absurdo quando a gente era criança. Mas é exatamente isso que a gente faz com Deus. Porque Deus vai virar para a gente e vai falar, eu sou Deus, eu estou mandando. E a gente fala, não quero. Maria nos ensina que submissão é dizer, Senhor, eu me coloco debaixo da tua vontade, mesmo quando ela me custa a minha reputação, o meu conforto, a minha previsibilidade, o meu controle, eu estou aqui. Isso é uma submissão madura, espiritual, verdadeira. Submissão é a nossa atitude no coração, e a obediência é a nossa prática disso na vida. E aí nós vimos que a verdadeira submissão a Deus, ela tem uma raiz, que ela tem onde ela se agarra para existir, que é o nosso conhecimento de Deus, e aí o nosso relacionamento com Ele, que gera confiança. A gente tem uma ação prática, que é uma ação de obediência, de obedecer, e isso tudo vai gerar um resultado, que é uma adoração genuína. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Maria adorou o Senhor. Uma das coisas mais bonitas na resposta de Maria é que ela não responde com ressentimento. Ela não diz, eu vou obedecer, mas só para deixar bem claro, eu não gostei. Ou eu vou obedecer, mas sabe que você arruinou a minha vida. Eu vou obedecer, mas eu acho que você está me usando de uma maneira abusiva. Maria não respondeu assim. Maria respondeu, Senhor, eu sou sua serva. Faz conforme você quiser. E aí ela estende para uma adoração verdadeira, através do cântico dela que a gente leu. Isso mostra claramente que Maria entendeu que a submissão a colocava dentro do plano de Deus, para não para abençoar a ela, não para ela ser o centro, mas para abençoar outros, e outros, e outros. E principalmente para isso, glorificar a Deus. E isso desemboca na boca de Maria um cântico de louvor. Numa passagem belíssima, quando ela chega e Isabel está grávida de João Batista, e o bebê se mexe, e aí Isabel fala, cara, abençoada seja você. E aí aquilo traz para ela uma epifania gloriosa do que está acontecendo. Que glória é essa? Que Deus é esse? Que atentou para mim, que não sou ninguém. Perceba isso. Maria não está centrada em si, Maria está centrada em Deus. Ela entende que foi alcançada pela graça, que foi inserida no plano eterno de Deus. Ela foi sim usada pelo Senhor, mas usada para a honra e glória dele. Ela sabe que a história é muito maior que ela. Submissão madura é isso, é quando eu entendo que a vontade de Deus para a minha vida não gira em torno de mim. Ele me alcança, ele me envolve, ele me transforma, mas ela não termina em mim. Por isso a verdadeira submissão produz adoração. Agora é muito importante porque é impossível você ter submissão sem ter obediência. Entende? Se eu me submeto, eu obedeço. Mas é possível você ter obediência e não ter submissão. E mais uma vez, vou usar o nosso exemplo do dia a dia, que a gente vê nas crianças. Fulano, faz isso. Não quero. Fulano, faz isso. Não quero. Faz isso, senão você vai ficar de castigo. Senão, aí a criança vai e faz. Ela obedeceu? Ela obedeceu. Mas ela se submeteu no coração dela? Não. Ela obedeceu por N outros motivos, mas não por uma submissão verdadeira dela.
Quando não há submissão interior, o fruto do nosso coração não é a adoração, mas é rebeldia. É muitas vezes um senso de injustiça, de que não, Deus está sendo injusto comigo. E eu vou te falar uma coisa. É possível você obedecer a Deus odiando a Deus. E eu falo isso porque eu já fiz isso. Porque você não quer. Eu lembro do que eu falei na época. Meu coração não quer. Ou melhor, a minha mente entende que Ele é Deus, mas eu não quero. Mas eu tenho que obedecer, porque se eu não obedecer, vai dar ruim para mim. Então, queridos, é possível a gente obedecer a Deus e não ser submissos a Ele. Tem gente que obedece e vive de forma amarga. Tem gente que obedece e vive de forma endurecida. Tem gente que obedece, mas acusa Deus de coisas. Tem gente que obedece por medo e não por amor. Tem gente que obedece a Deus porque tem medo de perder cargo na igreja. Tem gente que obedece a Deus porque ainda vive numa realidade de achar que vai perder a salvação. E aí essa é uma das nossas provas da nossa vida espiritual. E eu pergunto para você e para mim, qual fruto que a nossa obediência a Deus tem gerado em nós? Porque se não gera adoração, então tem alguma coisa errada, porque nós não estamos sendo submissos, porque submissão mais obediência gera adoração, gera o entendimento de que eu e você obedecemos a alguém que fez algo por nós, que merecia muito mais. É o entendimento de que o Criador de todas as coisas nos criou, nos conhece, nos vê, nos ama, mas caramba, acima de tudo Ele nos quer. Ele nos quer. Ele quer eu e você. Deus quer eu e você. Porque às vezes você ama, mas você não quer. Eu amo, mas cara, longe de mim. Mas não, cara. Deus criou, conheceu, planejou, amou, morreu e fala, eu quero. E mais do que eu quero, Ele fala, é meu. E daqui ninguém tira. E não tira. Porque quer você e eu sejamos submissos ou não, Deus é autoridade sobre o universo. Mas talvez a gente caminhe tempo demais fora da submissão a Ele. Agora, a submissão de Maria é algo maravilhoso, muito melhor do que isso, é para onde ela aponta. Maria aponta para algo maior, porque Maria aponta para Jesus. Tudo isso que Maria faz aponta para Jesus. A submissão de Maria é verdadeira, mas a de Jesus é perfeita. Em Maria nós vemos uma serva rendida, mas em Jesus nós vemos um filho eternamente obediente. Maria recebeu a palavra de Deus e se colocou embaixo dela. Jesus é a própria palavra de Deus e cumpriu em si mesmo a própria palavra. E como nós vemos isso? Maria conhecia muito bem o Senhor, mas Jesus conhecia o Pai perfeitamente. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Ele não apenas confiava no Pai, mas ele vivia numa perfeita união com o Pai, que dava para ele um conhecimento perfeito desse Deus que falou, filho, você faz isso. E falou, Pai, eu já fiz. No mistério da eternidade, quando a palavra nos diz que Ele morreu na cruz, antes da fundação do mundo. Onde Maria revela o conhecimento de Deus, Jesus revela união perfeita com Deus. Segundo, Maria obedeceu prontamente, Jesus obedeceu perfeitamente. Maria disse que se cumpre em mim a tua palavra. Jesus disse, não seja como eu quero, mas assim como tu queres.
Porque a submissão de Jesus, queridos, não foi só de aceitar um constrangimento social, não foi só de ver seus amados sofrerem. E ainda que Maria tivesse morrido, como, por exemplo, outras pessoas bíblicas morreram em submissão a Deus, ainda assim, a submissão de Jesus é completamente diferente. Porque Jesus foi o único que bebeu o cálice da ira de Deus. Ele foi o único que caminhou com a própria cruz, para a cruz. Ele foi o único que se entregou por pecadores e aqueles que estavam cuspindo e batendo nele. Talvez hoje estejam com ele. Filipenses mostra que Jesus esvaziou da sua glória. Filipenses 2. A submissão de Jesus foi algo inédito na história da humanidade, na história da eternidade. Maria obedeceu um chamado difícil, glória a Deus pela vida dela, mas Jesus obedeceu até o extremo sacrifício de morte. Terceiro, a submissão de Maria resultou em adoração. A submissão de Jesus resultou em glória para Deus e salvação de muitos. A submissão de Jesus não foi só um belo exemplo moral. A submissão de Jesus foi o caminho para a salvação. Porque o nosso grande problema não é se hoje nós entendemos a submissão verdadeira ou não. O nosso grande problema é que nós somos naturalmente insubmissos por causa do nosso pecado. E se depender do meu e do seu coração, a gente vai dizer não para Deus. Se depender do meu e do seu coração, a gente vai fazer guerra com Deus. Por mais estúpido que isso seja. Mas Jesus viveu a submissão perfeita que eu e você não conseguimos viver. Ele se fez homem e viveu sem pecado. E onde nós resistimos, Ele obedeceu. Onde nós erramos, Ele acertou. E onde a gente fugiu da vontade de Deus, Ele abraçou com todas as forças. Ele fez isso por mim e você. Então a maior prova de submissão de Jesus não foi apenas que Ele obedeceu ao Pai, mas foi que Ele obedeceu pelo bem de rebeldes como nós. Eu queria chamar a banda, queria encerrar com 3 aplicações práticas, que talvez você já tenha ouvido, mas eu creio muito que existem momentos em que o Espírito fala, chega, a partir de agora é assim. Primeiro, conheça a Deus para confiar no caráter dele. Você nunca vai ser verdadeiramente submisso a Deus se não o conhecer profundamente, se não se relacionar com Ele. E existem algumas formas muito básicas de a gente se relacionar com Deus e conhecer a Ele. A primeira é a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Pegue uma Bíblia física. A gente está aqui na igreja com essa campanha. Pegue uma Bíblia física. O que eu estou fazendo? Você sabe? Sabe? Não. Eu posso estar lendo a Bíblia, mas eu posso estar fazendo algo muito ruim. O que eu estou fazendo? O que os outros estão vendo eu fazer? O que os meus filhos estão vendo fazer? Essa semana, Benício falou para alguém que eu não leio a Bíblia. Aí eu falei, aí Keila falou, Eduardo, você tem que começar a ler a Bíblia na sala e não no escritório. Tem que começar a ler a Bíblia em casa e não na igreja. Eu falei, tá certo. E essa semana eu vou começar, vou abrir minha Bíblia na sala e vou ler na frente dele. Porque ele me vê com isso aqui na mão.
Se ele não me vir com isso aqui na mão, ele vai achar que eu não caminho com Deus. Então leia a Bíblia, ore, se relacione com esse livro. Pega ele, ó. Pessoas morreram para que esse livro chegasse aqui. O próprio Deus morreu para que esse livro aqui pudesse libertar eu e você do nosso pecado e nos dar uma nova chance. E se tem um Deus que dá nova chance, é esse, vai por mim. Segundo, ore. Terceiro, busque intimidade com Deus. Participe da comunhão da igreja. Como eu falei, a gente conhece a Deus aqui, ó. A gente vive o cristianismo aqui, ande perto de irmãos maduros. Segundo, obedeça a Deus nas áreas e de formas concretas da sua vida. Pare de tratar a ideia de obediência como algo abstrato. Pergunta a si mesmo: em que área da minha vida Deus já falou para eu obedecer Ele assim e eu não estou obedecendo? Em que área Ele já falou para eu parar com isso e eu tenho feito isso? Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil, mas estou dizendo, obediência é dar o primeiro passo. Cara, o Espírito vai te ajudar, mas Ele quer que você obedeça. Terceiro, transforme a sua obediência em adoração. Isso aqui é um exercício. Se você é igual a mim, vai ter várias vezes que você não vai querer adorar a Deus pelo que Ele manda você fazer. Mas porque Deus às vezes vai mandar você passar por alguns vales, meu amigo, que não são fáceis. Mas transforme em adoração. Glorifique ao Senhor. Lembra que o centro da história não é você, é Ele. Senhor, como que o reino vai ganhar com o que eu estou passando? Como que a minha igreja, a Mosaico, vai ganhar com o que eu estou passando? Como que a minha família vai ganhar com o que eu estou passando? Quando isso acontece, a obediência deixa de ser um peso e se torna adoração. Então, submissão verdadeira é isso: conhecer a Deus, obedecer a Deus e adorar a Deus. E Ele quer que você faça isso também aqui, nessa igreja. Ele não quer que você seja mais um. Ele quer que você conheça Ele e que você o adore por quem Ele é, pelo que Ele fez, faz e fará. Entendendo que uma submissão verdadeira nos faz fazer tudo isso. Não porque se trata de nós, mas porque tudo tem a ver com o Rei Jesus. Amém? Então a gente vai ver que a nossa submissão nos prepara para a nossa missão. Mas sobre missão, a gente vai falar com o Dodô semana que vem. Então eu te convido para vir e participar e aprender mais de como a gente vive uma vida que aponta para Jesus. Amém? Deus nos abençoe.